Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 9. A escuridão preencheu seu universo. Kratos se movia com esforço. Suas pernas se recusavam a obedecê-lo. Um grito se formou em sua garganta para morrer em um gorgolejo de sangue. Então ele sentiu suas pernas formigarem. O que antes parecia uma pena lhe fazendo cócegas se transformou em uma dor aguda que lhe deu esperança de ainda estar vivo. A dor foi subindo por suas coxas até chegar ao peito e atravessar seu rosto. Ele piscou e, reabrindo apenas um dos olhos, conseguiu ver, pouco antes de o sangue o cegar, as mãos sombrias de Hades se levantando do piso de pedra em que ele estava caído, para engolfá-lo e passar a goivar sua carne inerte. As brumas da meia-noite formavam tufos que encobriam seus braços e pernas, queimaram como fogo e então apertaram suas extremidades como correntes. Mais e mais tentáculos esfumaçados subiam e desciam em volta dele, imobilizando seu corpo. O chão de pedra onde ele estava caído começou a se dissolver, permitindo que as mãos o puxassem para baixo. Ele gritou, mas as palavras não saíram de sua boca quando o piso embaixo dele começou a desmoronar. Mesmo caindo pelo portal sombrio direto ao Hades, os tentáculos negros o agarraram com mais firmeza e extraíram de dentro dele uma quantidade infinita de agonia. Cada vez mais rápido, o mármore sob seu corpo se esmigalhava e era cavado o buraco por onde ele despencava em uma velocidade que teria tirado o fôlego de um mortal. A escuridão o encobriu. Abaixo dele, gritos angustiados dos quais ele bem se lembrava da época de sua fuga do submundo, antes de lutar com Ares. O cheiro pestilento da morte tomou suas narinas e fez sua língua entumecer. Sua respiração não foi capaz de preencher seus pulmões. Lutando contra as mãos que se encravavam cruelmente em sua carne, ele olhou para seu peito e viu, através de seu corpo. Zeus havia escareado fora de sua barriga, deixado um buraco maior do que seus dois punhos juntos. Kratos sabia que já não estava mais entre os vivos. Os tentáculos apertaram e se enterraram ainda mais em seu corpo, até que ele estivesse completamente amortalhado. E logo em seguida ele desabou, cego, incapaz de se mover, privado de todos os sentidos, completamente indefeso. Então foi tomado pela cólera. E como foi tomado! Seu corpo podia ter sido subtraído dele, mas sua mente ainda lutava contra a injustiça. Desistir facilmente não fazia parte de seu caráter. Mesmo enquanto caía, ele prometia vingança contra Zeus e cada um dos pilares do Olimpo. Sua ira transbordou e, de repente, ele não estava mais envolto na escuridão, mas pendurado acima de um poço escaldante. O calor o tostava e fazia o suor misturado ao sangue escorrer por seu corpo. Mãos em chamas tateavam sua pele, segurando-o de braços estendidos no ar. Cada movimento era como se lanças perfurassem seu corpo, mas ainda assim, ele lutava contra suas limitações. A dor o focava em sua fúria. E então, a fúria deu lugar a um vazio total. Sua esposa estava diante dele, implorando-lhe para logo desaparecer e ser substituída por sua querida filha. A tortura física não significava nada para ele, mas aquilo. Os pesadelos que Zeus e Atenas haviam prometido exterminar permaneciam, mesmo ele estando morto. Kratos, então,
foi transportado de volta à aldeia onde Ares o enganara, para que ele matasse tanto Lisandra quanto a pequena Calíope. Não, não, ele arfou. O cenário mudou novamente. Tanto menos o agradou, pois estava deitado de costas e a carnificina da batalha por todos os lados. Seus valentes guerreiros estavam morrendo sob o ataque devastador dos bárbaros e do rei bárbaro, que se elevava por cima dele com um enorme martelo de guerra erguido e pronto a esmagá-lo. Kratos tentou permanecer em silêncio, mas as palavras foram arrancadas de seus lábios. Ares, destrua os meus inimigos e minha vida é sua. Foram aquelas mesmas palavras que o puseram sob o jugo do deus da guerra por muitos anos. A garantia que botara seus pés em uma estrada de carnificina desalmada contra quem se pusesse em seu caminho, contra Ares. Kratos queria que fosse diferente dessa vez. Queria que o rei bárbaro desse cabo dele. Mas o gigante estancou seu golpe e olhou por cima do ombro rumo ao céu, onde nuvens púmbulas se apartavam, e o deus da guerra apareceu e... Kratos gritou quando as lâminas do caos cauterizaram sua carne adentro e se fundiram com os ossos de seus braços. Então, não mais deitado de costas, ele girou as lâminas em volta desenfreadas, acabando com a vida do rei bárbaro e trucidando o exército invasor e sua esposa. Lisandra afundou, mortalmente ferida por seu estúpido golpe, e sua filha também caiu. E Ares gargalhou. O deus da guerra se elevou por cima de Atenas em chamas, lançou o olhar para o alto e zombou dos deuses do Olimpo. Lute, espartano! Kratos conhecia bem a dor que vai além do corpo, que, inclusive, ele aprendera a suportar, mas... E então? Então ele foi submerso mais uma vez nas memórias que mirraram sua vida. Ele lutou para tentar mudar as decisões que havia tomado, mas as forças o cercaram como uma onda para afogá-lo. Ele sabia o que ia acontecer, estava odiando isso, não podia fazer com que parasse. Sua ordem aguda fez Ares redemoinhar em volta, com sua barba flamejante lançando faíscas e seus longos cabelos dourados açoitando feito um galhardete de guerra. Permitindo que Kratos avançasse e agarrasse um punhado dos cabelos oleosos do rei bárbaro com tanta força que o pescoço dele estalou. Pingava sangue do martelo de guerra cravejado de espinhos, penso do punho do rei bárbaro. Kratos se concentrou na situação. Dessa vez tinha de ser seu próprio sangue. Dessa vez. Ter consciência do que aconteceria, caso ele fosse bem-sucedido, dilacerava-lhe a alma, bem mais do que um golpe de Zeus com a lâmina do Olimpo jamais seria capaz. O gigante, porém, estava apenas atordoado. A cena se passou mais uma vez em sua mente, nessa realidade tão mortal, e ele não tinha energias para detê-la. Suas mãos tremeram ao fazer força para se livrar do gigante e finalizar seu súbito ataque letal. Mas Kratos manteve o punho cerrado e bateu a cabeça do guerreiro repetidas vezes contra um pedregulho, até que a mica da rocha refletisse o brilho vermelho do sangue do guerreiro. Kratos ofegava com um esforço e se levantou. Cambaleou em meio à carnificina. O sangue até seus tornozelos não era tão temível ou terrível quanto o sangue que ele teria em suas mãos ao matar sua esposa e sua filha. A menos que ele abrisse mão da vitória. Mas que escolha! Por toda a sua vida ele fora um conquistador. A vitória de Esparta sempre fora soberana em seus pensamentos e ações, mas, se ele morresse ali, naquele momento, Esparta perderia. E ele venceria uma batalha pessoal. Ele não seria feito de idiota a ponto de matar sua própria família. Kratos utilizou as lâminas soldadas a seus ossos como bengalas para seguir adiante, ainda que cambaleando, ciente de que sua deserção significava a derrota de Esparta. Sua vida não significava nada, apenas sua honra.
Abandonar seus camaradas de luta era a pior coisa que um guerreiro podia fazer. Quase pior. Kratos enfrentara a única coisa ainda pior: sua família, morta a seus pés por suas mãos, por ter concordado imprudentemente em se aliar com Ares para evitar o malogro. Ele seria taxado de covarde, mas as vidas de sua esposa e de sua filha significavam mais para ele. Agora. O rei bárbaro se mexeu. Ele não estava morto. Kratos sabia o que aconteceria em seu futuro se ele matasse o gigante. O rei deveria viver e triunfar no campo de batalha. Mas as lâminas do caos se ergueram, como se por vontade própria, e giraram em uma volta temível. Com um movimento semelhante a uma tesoura, Kratos decepou a cabeça do rei bárbaro, que rolou por entre lama e sangue coagulado, um olhar atônito para sempre cravado no rosto. Um redemoinho súbito, como se tivesse sido arrebatado por uma tromba d'água, desorientou seus sentidos. Kratos limpou o sangue de seus olhos e gritou em desespero por não ser capaz de ver a sua esposa e suas filhas estateladas no altar de pedra, parcialmente desmembradas por seus temíveis golpes de estocadas. O sangue empoçava sobre suas cabeças, e Kratos olhou para baixo, vendo seu próprio rosto refletido na poça vermelha. Ele se reconheceu, mas, por outro lado, não se reconhecia. Era outro fantasma de Esparta que o espreitava de volta. Aquele ainda não tinha plena consciência da profundidade de seu fracasso e de sua perda. Não! Ele bradou, e... Você deve matar Ares, Atena disse imperativamente. A existência do Olimpo depende disso. Seu próprio destino depende da morte dele por suas mãos. Atena. Kratos rangeu os dentes com sua fúria identificada novamente. Ele tentou alcançá-la, mas ela parecia derreter diante de seus olhos, o corpo flutuando, modificando-se, transformando-se em uma beleza nua e encantadora, com os cabelos fluindo como um rio de ouro, sinalizando para que ele se aproximasse dela. Seus lábios se abriram e ela falou com ele em particular. Kratos, você não está destinado a morrer aqui. A morte, mesmo sob o domínio horrível de Hades, era preferível, mas ele não podia voltar atrás. Ele havia perdido mais uma vez. Em sua vitória sobre o rei bárbaro, ele perdera tudo. E então, seu castigo foi sabê-lo e não ser capaz de alterar seu passado, seu presente ou seu futuro de sofrimentos. Um furacão passou pelo corpo nu da bela mulher e Kratos novamente encarou Ares. O deus da guerra ergueu o braço para desferir o golpe letal. Kratos estava tão perto que podia sentir o cheiro de suor e sangue e excitação que exalava do deus diante da morte iminente. Sua espada chicoteou e... a lâmina se cravou na garganta de Ares. Os olhos do deus da guerra se arregalaram em choque. Seus cabelos tremulavam ao vento em meio ao furacão, e ele tombou no chão. E Zeus grasnou em uma fúria insana, como um cão raivoso. Sua boca estava salpicada de espuma, e ele rosnou e abocanhou, e se inclinou para a frente, enfiando a lâmina do Olimpo profundamente no peito de Kratos. A dor lhe arrancou um novo grito de fúria e... Lisandra, sem olhos e com sangue escuro pingando das órbitas, ficou atrás de Zeus. Calíope se agarrou às suas saias sujas e esfarrapadas, e a criança falou: Este não é o fim. Todo o tormento sobre ele desapareceu quando uma neblina como que cerrou para escondê-lo. Mas sua dor permaneceu para lembrá-lo de que ele pendia sobre o submundo, isca para Hades e uma eternidade de torturas. Kratos nunca poderia esperar misericórdia do irmão de Zeus. Ele desejou a morte, então percebeu que a neblina escaldante, a escuridão intensa, o desfile de visões de sua família morrendo, havia desaparecido. Um odor ao longe chegou às suas narinas. Não era sangue ou morte, mas terra fresca. Kratos murmurou: Quem é você? Ele obviamente nem ousou pensar que Hades seria o deus a aliviar seu sofrimento.
Hades se deliciava na elaboração de novas torturas, não abrandando as antigas. Ele prendeu a respiração quando o rosto enorme se moveu do nevoeiro, sem dimensão ou cor, e tomou forma diante dele. A princípio, ele pensou que fosse outra alucinação, sua imaginação dando um rosto a uma enorme planície de lama seca, amarronzado e cheio de rachaduras. O rosto se desenvolveu, revelou olhos e o nariz achatado, e uma boca tão grande que poderia engolir metade do mundo. A face se movimentava de um lado para o outro, enquanto seus traços enrijeciam. Eu sou a Titã Gaia, mãe da terra, sempre presente. Eu o vi se transformar em um guerreiro poderoso, e estive com você ao longo de todos os acontecimentos de sua vida. Mas eu já não posso simplesmente ficar assistindo. Kratos engasgou ao sentir seus pulmões se encherem de ar e seu coração começar a bater novamente. Um esforço tremendo a cada palpitada, uma nova agonia, mas também um indício de que a vida não havia sido toda sugada dele com sua descida a Hades. Nós vamos ajudá-lo a derrotar Zeus, Gaia disse. Ele fechou os olhos e foi rodopiado no vácuo. Sentia a Gaia bem mais do que enxergava, assim como os outros titãs. Gaia estava desprovida de substância, reduzida apenas ao espírito. Cronos rastejava pelo deserto das almas perdidas com o templo de Pandora ainda preso às suas costas, e os outros estavam igualmente aprisionados. Hiperion e Rhea e Temis. Japeto, para sempre condenado ao Tártaro. Minimosine ainda tendo a seu lado a piscina de água límpida. Kratos foi ao encontro dela em busca de sua ajuda que ela podia dar. Se ele tinha mesmo de estar morto, que ao menos bebesse do rio Lete para esquecer seu passado. A morte é uma fuga, Kratos. Você é um guerreiro de Esparta e não um covarde. Apenas um covarde aceita a morte. Kratos mantinha os olhos bem fechados e, ainda assim, viu os outros titãs, todos banidos por Zeus após terem perdido a Titanomáquia, muitos o encarando como se ele ainda fosse o deus da guerra. Eu não sou covarde, ele disse, mas já sofri perdas grandes demais, muito além do que sou capaz de suportar. Reflita sobre seus pontos fortes e não sobre suas fraquezas. Todo mundo os leva consigo, apesar de negá-los, ou não os confrontar diretamente. Ao longo de constantes vitórias, você acabou ignorando suas porções que lhe fizeram um homem de fato. Eu as perdi, por minhas próprias mãos eu as perdi. Por acaso você permite que os deuses o usem como um escravo? É esse o Kratos que se tornou o deus da guerra? É esse o Kratos que dizimou aqueles que se opunham a ele? Kratos sentiu a desolação de maneira ainda mais aguçada. Sozinho, não posso vencer Zeus. Admitir aquilo foi uma revelação que o atingiu tão poderosamente quanto o martelo do rei bárbaro. Você não precisa mais lutar sozinho, Kratos. A Titã disse em uma voz baixa que, ainda assim, soou feito um sino e o encheu de confiança novamente. Você terá mais do que um exército de mortais lutando ao seu lado. Os titãs lhe ajudarão do mesmo modo que você nos ajudará. Kratos sentiu a corrente subterrânea de poder e o compromisso nas palavras de Gaia. Mas havia também uma pincelada de desespero. Você deve lutar. Eu irei lhe mostrar o caminho até as Moiras. Apenas com o poder delas você será capaz de derrotar Zeus. Kratos gritou de dor e abriu seus olhos, fitando o rombo que Zeus deixara em sua barriga com a lâmina do Olimpo. Enquanto ele observava, a ferida se curou e a dor regrediu. Mas as lembranças do que ele sofrera após desabar Hades adentro permaneceram e chumbaram o âmago de sua alma. Lutando contra as mãos que o agarravam, ele sentia cada vez menos o vigor do aperto à medida que se curava. Foi, então, tomado por um súbito espasmo que lhe arqueou as costas e o atirou ao léu conforme ele se deu conta de seu batimento cardíaco e de seus pulmões lutando como um fole de guerreiro,
e às vezes pulsando em suas têmporas novamente. Suas mãos doíam e seus braços e pernas tremiam com o sopro da vida. Ah! A exultação escapou de seus lábios ao sentir que estava vivo de novo. Então ele estava caindo de cabeça para baixo, a neblina escaldante por toda parte e cheia de mãos sobre ele. Unhas lavravam sua carne e se enterravam em seus tornozelos, mas, não estando mais morto, ele reagiu. Seus punhos carnudos atacaram, esmurrando os braços finos que tentavam agarrá-lo. Contorcendo-se aos pontapés, ele se libertou e caiu, mas dessa vez, de uma forma que ele pudesse sacar as lâminas de Atena e usá-las como ganchos para se pendurar nas laterais de um penhasco de calcário. Kratos grunhiu com o baque da queda cessando de repente, ao fincar as lâminas na rocha. Ele bateu de frente contra o paredão, mas, em vez de sentir dor, ele se sensibilizou com o fato de o rombo feito por Zeus em seu ventre não estar mais lá. Patinou contra o penhasco até que seus pés encontrassem apoio, e então ele se pôs a escalar. Cada vez mais veloz à medida que ia ganhando ritmo, ele passava as lâminas sobre sua cabeça, uma a uma, para penetrar a rocha. Seus possantes ombros suportavam a tensão de erguer seu peso até que conseguisse livrar a espada do rochedo, para depois lançá-la por cima da outra. O fluxo de seus músculos e o cheiro do mundo à sua volta revigoraram Kratos. O desespero por ter sido arremessado mais uma vez ao submundo desapareceu no momento em que sua determinação substituiu as lembranças horríveis que ele suportara. Seu coração batia ritmado, pulsando sangue em suas veias. Raras vezes sentira-se assim. A sensação da vitória após uma batalha difícil, até que chegava perto, mas o que ele experimentava então era a vida em estado puro, sem que fosse preciso lidar com a morte. Seus objetivos se consolidaram em seu peito ao refletir sobre como Gaia o ampararia, a partir de então, contra Zeus. Bem acima dele, viu um buraco sutil abrir-se rumo ao céu. A fumaça passava pela abertura, e ele soube que aquele caminho levaria de volta a Rhodes. No arrobo da esperança de que logo se veria livre do novo submundo, e das garras letais de Hades, as mãos que antes cravavam as unhas dele voltaram a saltar das rochas e novamente tentaram agarrá-lo, puxá-lo para baixo e o arremessar ao fundo do precipício rumo ao rio Estige, que corria nas profundezas do abismo. Kratos soltou um berro que contraiu sua barriga e concentrou seus esforços para seguir adiante. Ele usava suas espadas alternadamente, ora para escalar, ora para fatiar as mãos predatórias, decepando-as nos pulsos e nos cotovelos. Ele chutou uma que tentava agarrá-lo pelo tornozelo e logo em seguida retalhou as que brotavam acima dele, bloqueando sua saída. Tudo o que vira e sofrer em sua queda ao reino de Hades passou a estimular sua ascensão. Ele golpeava com mais e mais força, e escalava com maior velocidade, e então, usando uma das mãos que seguravam seu tornozelo como um trampolim, impulsionou-se para cima. A mão foi atrás, já sem forças para puxá-lo de volta. Cruzando suas lâminas, ele decepou a mão em um corte seco e rompeu acima, até ultrapassar a borda do buraco. Foi um trabalho e tanto até que se visse livre da mão amputada ainda agarrada a seu tornozelo. Ao ficar de pé, um redemoinho passou por ele, deixando-o de joelhos. Quanto mais rápido o tornado girava, mais levantava pedaços de rocha e as pedras do calçamento, que passavam por sua cabeça para cair no buraco. Ele olhou para baixo e viu os entulhos se encaixarem perfeitamente até que a passagem estivesse lacrada. Tão rápido quanto começara, a ventania cessou. Kratos se levantou e observou em volta de Rhodes. Por todos os cantos, construções queimavam. Seus olhos, porém, não se importavam com a destruição de uma cidade inimiga, mas tão somente com os corpos dos valentes guerreiros espartanos mortos por Zeus com a lâmina do Olimpo. Ele foi até um soldado próximo de si e percebeu que o sujeito fora dilacerado pela poderosa arma.
Outro soldado fora morto de modo similar, e outro e mais outro. Então, Kratos parou ao lado de um soldado bastante maltratado que ainda se mexia. Os olhos do sujeito se abriram de repente. Um sorriso surgiu nos lábios dele quando olhou para cima e viu Kratos. O jovem soldado disse: Meu senhor, eu sabia que o senhor não podia estar morto. Nunca perdi as esperanças. Kratos o segurou pela armadura e o colocou em pé. Retorne a Esparta e prepare-se para a batalha. Mas nossos irmãos estão mortos. O rosto do jovem soldado estava coberto de sangue e sujeira, e uma miríade de feridas em seus braços e pernas tornava o ato de permanecer em pé muito mais difícil. Mas ele se levantou com orgulho diante de seu comandante. Espartanos nunca se rendem. Você ainda pode segurar uma espada. Obedeça aos comandos de seus deuses. Kratos estendeu a mão e agarrou o soldado pela couraça, empurrando-o para enfatizar suas ordens. E quanto ao senhor? Ambos se voltaram em direção ao som de asas pesadas batendo contra o vento acima deles. A poucos metros de distância, um pégaso de asas flamejantes se preparou para pousar, seus cascos esmigalhando o chão de pedras. Suas asas bateram uma última vez e então dobraram-se, enquanto a criatura pacientemente esperava por seu cavaleiro. Outro presente de seus novos aliados. Estou indo atrás de Zeus. Kratos deu as costas ao jovem soldado e montou o corcel de fogo, deixando uma enorme nuvem de poeira para trás. O Pégaso planou ao vento. O deus da guerra cavalgava seguro de si.